Olá, pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso, e é muito bom receber vocês nesse nosso vídeo no Lutz Global, que faz parte da playlist Minha História Ambiental. Vocês já sabem, nessa playlist estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo e que vão falar sobre a sua história ambiental, né? Ou seja, suas trajetórias acadêmicas, suas obras. A gente quer conhecer mais a biografia das e dos pesquisadores. E nosso objetivo é inspirar as pessoas mais jovens, em geral, né, estudantes de história, enfim, a se interessarem por história ambiental. Então, para acompanhar essa playlist e os nossos vídeos em geral, a gente deixa o convite para você se inscrever no nosso canal, né, e ativar o sininho para você ser avisado também, né, dos nossos próximos vídeos e próximas lives. E com isso você fortalece o nosso trabalho, né, de divulgação do conhecimento em história ambiental. E também, né, vamos dizer que é um trabalho de história pública ambiental, né, divulgação da história. Estou hoje, então, aqui com a equipe do Lutz Global para moderar o debate, a Sara Rocha Fritz, que é graduada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, e com o Denis Henrique Fiuza, que é doutorando em História também pela UFSC. E a nossa convidada de hoje é a querida colega, professora Dora Scheller Correia. A Dora é doutora em História Econômica pela USP, com pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, e é professora no curso de História da Universidade Estadual de Londrina. Entre os seus temas de estudo, eu destaco, né, História Ambiental, Historiografia, História e Paisagem. Principalmente no tema das paisagens, a Dora é uma referência indispensável. Nós vamos deixar na descrição do vídeo links para o currículo da professora, para alguns textos que nós vamos citar aqui também dela, que você pode depois ler, né, se aprofundar se você se interessar. Bem-vinda, Dora, é com muita alegria que te recebemos aqui no Lutz Global. Bom, obrigada, Helenita, Sara e Denis, pelo convite e também por essa apresentação, que para uma quinta-feira é ótima. Estamos gravando, né, numa quinta-feira, um vídeo gravado, mas ele vai ao ar, né, enfim, em outro dia. Bom, a gente vai começar então, né, como sempre, acho que é um bom início começar pela formação, né, das pessoas que nós convidamos. Então, Dora, a tua tese de doutorado, né, ela foi defendida em 1997 e já foi sobre o tema das paisagens, né, pelo qual tu vens te destacando na história ambiental. Poderia falar para nós sobre o teu interesse no tema, né, sobre as paisagens, e também como foi esse trânsito, né, da história econômica para a história ambiental? Quando e como a história ambiental entrou na tua trajetória acadêmica? Então, acho que aí tem uma coisa também de tempo, né? Quer dizer, eu fui para a história história econômica porque eu podia escolher entre história econômica e história social, mas a história econômica, ela sempre teve alguma coisa, conforme o que você foca ali, se toca na questão da apropriação e o uso do solo, né? E eu, na realidade, o mestrado fui trabalhar com isso, fui trabalhar com um núcleo de colonização. Mas, contemporaneamente, à época que eu fui para lá, que eu comecei o mestrado, eu fui para os Estados Unidos e eu trabalhei durante um tempo com o professor Emílio Morin, que é um antropólogo e considerado, quer dizer, ele é um antropólogo, quer dizer, ele é da antropologia ecológica, né, que na época estava crescendo muito também nos Estados Unidos. E aí eu comecei a entrar um pouco mais na discussão ambiental. Aí quando eu volto e continuo o meu mestrado, embora seja história econômica, começou a me chamar muita atenção como a produção se distribuía, o tipo de produção que eles tinham, como eu conseguia descrever aquilo, ou melhor,
as descrições que me eram apresentadas e como eu conseguia relatar tudo aquilo. O fato é que também, no final, eu acabo entrando no Instituto Butantan, e aí, no doutorado, a princípio, eu ia trabalhar com um outro tema, que era a questão de mordedura de cobra, né? Pensando numa comparação de como isso era feito no século XVII, que eu tenho William Piso contando para a gente como é que eles, no caso de Pernambuco, se fazia na época, quando a gente tinha mordida de cobra, e aí eu vou depois para o século XIX e XX, quando a gente já está num outro momento da história da ciência, e entrando no século XX, a gente tem o soro antiofídico, né? Na realidade, eu entrava pela história da ciência, mas aí começava a tocar na questão das cobras. E o Butantan, naquela época, ele tem toda uma transformação no museu dele, no Museu de Cobras, e passa a priorizar a questão da preservação das cobras, né? Porque o pessoal matava e mata ainda de uma forma absurda, né, as cobras que a gente tem, e não coleta, leva para o Butantan, ou seja lá o que for, né? De qualquer forma, saindo um pouquinho, eu acabei esquecendo, um pouquinho antes do Butantan, eu trabalhei também no Conselho Estadual de Meio Ambiente. E no Conselho, eu mexia com diagnósticos ambientais. Eu fiz os primeiros diagnósticos ambientais das áreas de proteção ambiental de São Paulo. E nesse trabalho eu fazia as descrições socioeconômicas da ocupação da área. E eu fui vendo que eu gostava dessa questão de trabalhar com descrições do visualizado, né, da natureza visualizada que eu encontrava na documentação. Quando eu saio do Butantan, eu continuo a mexer com diagnósticos ambientais, aí a gente já tem toda uma legislação que começou a ser desenvolvida, então relatórios de impacto ambiental, e vou nesse sentido, e aí a minha tese de doutorado, eu acabo saindo das cobras, voltando à região do Barão de Antonina, só que recuando ao passado. Então, vou lá para a origem desse núcleo colonial, que foi um antigo aldeamento indígena, né? O núcleo colonial, um resquício daquele aldeamento, um aldeamento que é criado por volta de 1845, por aí, né? Metade do século XIX. E aí continuo. E cada vez mais eu ia, né, me interessava essas descrições. Quando eu comecei esse trabalho, eu entrei em contato na história do aldeamento São Batista do Rio Verde, eu entrei em contato com o Warren Jim, e o Warren Jim foi ótimo, ele mandou uma série de documentos, uma série de artigos dele e de outros historiadores ambientais, numa área que nos Estados Unidos também ela estava começando a se desenvolver. Também não, porque no Brasil ainda não tinha. Ela estava começando a se desenvolver. Eu consegui, inclusive, o livro dele no momento que eu ia encontrar com ele, um pouco antes de defender, ele acabou morrendo, infelizmente, por uma questão boba no Chile. Não é? De qualquer forma, aí cada vez mais eu fui me envolvendo e buscando dentro da Associação Nacional de História aquelas pessoas que também estavam trabalhando com o tema. Então, eu descobri entre elas o Pádua, o Drummond, que não era da ANPU, né? E principalmente uma pessoa que é uma das primeiras, eu considero um dos primeiros historiadores ambientais que a gente tem no Brasil e que é pouco comentado. Quem comentou outro dia foi o Gilmar. Esse historiador, acho que ele faz um dos primeiros livros, é o Josimar Paz de Almeida. Por coincidência, ele também era da UEL. Né? Hoje pouco referenciado, mas seria uma das primeiras pessoas. Né? E aí eu acabei cada vez mais me interessando
por essa temática, esse assunto, essa área que é a história ambiental, e dentro dela trabalhar com as descrições da natureza visualizada à frente, né? Ótimo, Dora. Você fez referência, né, ao Warren Jean, né, autor daí do livro, um dos livros, né, talvez o mais famoso dele seja Ferro e Fogo, né, enfim, a história da Mata Atlântica. E todo mundo fala muito pouco, Helenita, você me desculpa, um livro anterior do Warren Jean, que foi justamente sobre a implantação de borracha sim. dentro da Amazônia, né? Na realidade, é ali que ele está começando, depois ele sim. Sim. Que coincidência triste, né? Enfim, no fim você não conseguiu ter um contato pessoal com ele, então. Não, mas aí acabei sabendo de algumas questões folclóricas, mas eu acho que fazem parte da história das pessoas. Teve uma homenagem a ele, uma das pessoas que tinha muito contato com ele era o professor Boris Fausto. E aí, nessa homenagem, o professor Boris Fausto falou que, das últimas vezes que ele tinha encontrado e acomodado o Warren Jean foi entrar na casa dele, ele abriu o portão e viu uma barata saindo. Boris Fausto foi lá e deu-lhe uma sapatada, né? E que o Warren Jean ficou aterrorizado. Eu achei assim, eu acho que tem muito a ver com essa passagem, que muita gente, principalmente no início, se envolvia muito, primeiro por uma questão da ligação com a preservação ambiental e daí para frente. E depois, como Pádua, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia é uma área que a pessoa acaba necessariamente, quer dizer, entrando, não sendo necessariamente do movimento ambientalista. Né? Sim, interessante. Sara, agora, quer fazer uma pergunta? Sim, então, a professora estava falando sobre a sua tese, né, que até depois virou o livro, Paisagens Sobrepostas, que eu gosto muito, eu tenho usado ele até ultimamente, assim, revisitado ele bastante, e uma das partes que eu acho mais admirável nesse trabalho é como os indígenas entram, né? Então, lá a professora bota como os colonos, quando chegam nas matas de Itapeva, eles sequer reconheciam a existência de uma paisagem indígena. Eles viam lá marcas da presença indígena, né, objetos e tudo mais. Então, sabiam que os indígenas viviam lá, mas não reconheciam nessa paisagem a manifestação de uma cultura. Né? E é muito difícil reconstruir paisagens indígenas pretéritas, justamente porque, em geral, elas não deixam relatos escritos ou imagens, enfim, a não ser esses de negação que foram feitos pelos colonos, né, negando essa paisagem. Mas, ao adentrar nessa sobreposição de paisagens que você traz à tona em Pentimento, né, usando sua própria analogia, daí surge essa paisagem indígena. E eu acho isso muito incrível, muito singular no seu trabalho. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre se foi desafiador entender a transformação indígena do espaço a partir desses relatos dos colonizadores. Como foi isso? Bom, legal a questão, Sara. Eu, na realidade, eu sempre acho que falta ainda a gente tem um caminho longo a percorrer, e que eu acho gostoso também. E eu percebo que, da época que eu fiz o doutorado, para a concepção que eu tenho hoje, algumas coisas mudaram. Não quer dizer que eu conteste o doutorado, pelo contrário, mas eu diria que eu já estou um pouco além daquilo que eu tinha colocado. Enfim, talvez muito por causa, claro, porque nós vamos acrescentando leituras, porque a história tem se transformado muito pela possibilidade, o tempo, e aí a possibilidade de ler, principalmente discussões em outras áreas, aí a antropologia, não é? Mas, de qualquer forma, ao longo desse processo, só continuando, já volto à sua questão, eu
na tese, eu vou do século XVIII ao começo do século XX. E, mais recentemente, no pós-doutorado, eu volto até o século XVII. E esse retorno, para mim, foi fundamental. Né? Por que isso? Porque é uma área a área que eu vou conhecendo, né, e que eu conheço do presente para o passado, a gente começa a perceber como a documentação no presente ela apresenta um desconhecimento sobre o passado daquela região que, às vezes, é puramente formal. Na realidade, o problema está na leitura que a gente faz dessa documentação. Esse é um ponto. Então, eu descubro que essas áreas todas sempre foram perambuladas, né, e, teoricamente, né, sempre transformadas por indígenas, mas também por uma população que vem da colônia, mas que não deixa registros escritos. É interessante a gente pegar os documentos como sempre se faz referência a alguém que conhecia aquele caminho e etc. e tal, e como se sabe aonde estão os grupos que podem apoiar a entrada que se está fazendo ou não. Ou seja, a gente já tem há muito tempo um mapeamento dos caminhos passíveis de serem transitados por aqueles que vinham da colônia. Mas, retornando à questão dos indígenas, então, o que eu fui percebendo, buscando as descrições da natureza visualizada, é que o que eu cheguei e o que eu tenho estudado até agora é a transformação da visão desse testemunho, desses vários testemunhos do século XVI, XVII, né? No final do XVIII começa a mudar, e no XIX a gente tem uma outra descrição que muda em vários aspectos. Não só na questão da perspectiva, a dimensão, mas a organização e aquilo que se acentua nessa descrição, né? Ou, como diria o Sérgio Buarque de Holanda também, naquilo que você, no toalete que você dá nos dados. E eu percebi também que muito disso que a gente vai encontrando tem a ver com a nossa leitura no presente. Nós, historiadores, que estamos no século XXI e que temos acompanhado toda essa transformação da historiografia brasileira e historiografia global. Entre outros aspectos, por exemplo, todo o questionamento que se vem fazendo já há um bom tempo, isso muito em função das próprias populações indígenas, das ações delas, estimulado por elas, sobre a forma como nós olhávamos para esses indígenas no passado e na documentação. É muito interessante que, quando a gente parte dessa discussão que nós estamos vendo agora, em que inúmeros antropólogos estão defendendo que a gente tem que ir às populações indígenas, aprender com eles para buscar outros caminhos, não imitar, mas buscar outros caminhos, e perceber que são outras formas interessantes de se relacionar e de entender a natureza, né? E a relação do que é natureza, do que é cultura, enfim, é importante a gente, quer dizer, passar por essa leitura para ir para a documentação, porque nós percebemos que também muito dessa construção que nós fizemos de paisagens intocadas e etc. e tal, ela está muito mexida por questões que são presentes. Ela está muito, em boa parte, também adulterada, o que é o real, né? A visualização desses elementos tangíveis, não só por aquele que está descrevendo, mas existe um segundo avaliador, que é um segundo descritor, identificador
desse espaço, que é justamente o historiador que está lendo o documento no momento atual. Então, é fundamental a gente colocar no tempo tanto o testemunho quanto a nós mesmos. O que eu vejo é que a gente tem uma visão totalmente deformada e que tem um sentido, né? Essa visualização deformada que a gente tem sobre esse espaço descrito ali pelos nossos testemunhos, e que isso tem também um papel político, né? Eu me apoio muito num autor chamado Dennis Cosgrove, que ele acha que essas descrições todas, né, a própria invenção da paisagem, ela está muito ligada a questões ligadas à forma de exploração econômica, a questão do próprio Estado, né, do conceito de Estado, território, etc. e tal. Não sei se eu te respondi. Muito interessante isso que você coloca até aqui. Acho que tem muito a ver com a própria noção de história do tempo presente, né? Embora você esteja trabalhando um passado mais recuado, vamos dizer assim, mas, né, a ideia de que a gente está no presente como um historiador, as historiadores, né, isso também influencia o nosso olhar, né, para as fontes. Bom, acho que agora o Denis pode fazer uma questão. Sim. Dora, é uma alegria estar aqui entrevistando você. E, publicamente, eu gostaria de dizer que eu ainda estou triste por não ter conseguido entrevistar o Gilmar da outra vez, né? A minha internet não colaborou. Mas, para a gente ficar um pouco ainda nesse tema da paisagem, você é uma dos principais referenciais, né, para estudo da paisagem, em relação ainda ao conceito de paisagem. Eu tenho uma citação do Philip de Escola, que eu gosto muito, que ele fala assim: não há paisagem sem observador e não há observador sem percepção. Ou seja, a paisagem é sempre um recorte, né? É o olhar do observador ali. E em relação à historiografia, ela é também esse recorte, mas ela é uma representação que a gente encontra nas fontes, né? Sobre um lugar que existe, mas que é sempre esse recorte do olhar. Eu gostaria de saber se você concorda com essa afirmação e quais que são as principais vertentes hoje na história ambiental que estão olhando, que estão pesquisando a paisagem. Eu concordo com ele, mas eu colocaria só algumas coisas a mais. Eu diria que a gente tem que... Quer dizer, não há paisagem sem observador. Sim, mas a gente precisa colocar esse observador, assim como o termo paisagem, no tempo, não é? E no espaço. E não há observador sem percepção. O que eu tenho descoberto, o que eu considero hoje em dia, sim, a percepção, mas qual? Né? Porque ele está falando essa percepção necessária para a paisagem, né? Para a descrição da paisagem, para a ideia de paisagem, é uma percepção que não é auditiva, não é olfativa, não é tátil, é visual. E essa é uma diferença que eu comecei a perceber na documentação, ou seja, no século XVIII eu encontro uma referência, uma orientação do Afonso Botelho Mourão, né, na entrada que eles fazem, a entrada oficial que fazem aos sertões do Tibagi, no final do século XVIII, e a referência era o seguinte para os comandantes das campanhas, né, vocês devem descrever aquilo que vem. Né? Quer dizer, a questão da visualização ela é fundamental. Inclusive, tem uma passagem que um dos comandantes pede desculpa, reconhece o seu erro, porque ele vai atrás de uma informação, de um dado
que não foi percebido pela visão, mas pela audição. Aí ele reconhece, não que o dado estava incorreto, mas o fato que ele não podia seguir algo que era só auditivo, porque a audição nos engana e não a visão, ele aponta. Eu não tinha me dado conta disso, né? Como passa a ser, principalmente entrando no século XVIII para frente, essa questão do visual ser um elemento fundamental para essa suposta objetividade, né? Depois a gente vai ver outras descrições, que cada vez mais elas são visuais, não auditivas, não tátil, né? A gente encontra algumas coisas tátil, inclusive nos jesuítas do século XVII, que eu pego ele surgindo do Guairá, né? Montoya e outros, né? E como eles vão colocar não só a questão visual, mas, enfim. Retornando, eu concordo com ele, mas, como eu tinha dito, eu fui retornando na minha leitura a partir do doutorado em termos de tempo, só que eu mexia sempre com a noção de paisagem que a gente tem hoje. Então, eu buscava as descrições do visualizado, é isso que eu sempre busquei. Mas tinha uma coisa que me chamava a atenção e me incomodava, é o fato de eu nunca encontrar a palavra paisagem. Pelo menos no século XVI, XVII, XVIII, XIX, eu não encontro em todas essas entradas que são depois publicadas, eu não encontro essa palavra. No encontro também, por exemplo, em viagens que foram feitas pelo Alexandre Rodrigues, não é, para a Amazônia no século XVIII, final do século XVIII. Não tem paisagem, ele tem prospectos, né? O que a gente encontra é prospecto, vista, mas não paisagem. E aí, por um acaso da vida, eu agora na UEL acabei entrando num projeto do professor, coordenado pelo professor Cláudio Denipotti, que justamente está dentro da história dos conceitos. E aí sim, eu vou para a história do conceito de paisagem, não só para o conceito como a gente trata hoje, que tem milhões de definições, né? Tem um autor que elenca alguma coisa como 100 definições de paisagem, e aí variando entre paisagem como elementos tangíveis, como uma concretude, e paisagem como representação. Mas, retornando, eu vou para a origem, né? E, como todo mundo coloca, a origem do termo paisagem está lá no século XV, século XVI, com a pintura. Mas o que eu percebo é que era só pintura. Paisagem não era um termo que se utilizava para aquilo que se visualizava, para as formas naturais e humanas que se visualizava à frente. Isso é vista, isso é prospecto. Mas paisagem era um tipo de pintura. E aí a gente vai ter, até o século XVIII, uma série de manuais falando sobre como fazer pinturas de paisagem, e eles acentuam essa questão de que a paisagem ela deve imitar o real e superá-lo. São vários que vão. Você tem que corrigir aquela natureza, as imperfeições que ela tem. Então, a questão da claridade, a luz, a imagem como passar a ideia, enfim, a representação do vento, né, ou não, né? E é interessante isso, que não é, enfim, claro, que tem um objetivo que é passar essa sensação sublime através dessa arte.
E aí, mesmo entrando, por exemplo, Alexandre Rodrigues Ferreira, que eu fui procurar, eu não acho paisagem. E aí a gente, né, tem uma série de autores que apontam que o conceito de paisagem ele é pensado como um conceito da geografia pelo Humboldt, no final do século XIX e início do século XX. Mas o que a gente vê até ali, mesmo entrando no século XX, nos Sertanistas do Barão de Antonina, eu vou encontrar, é uma referência a uma natureza visualizada, uma vista que parece um quadro. É interessante isso, quer dizer, aquilo não é uma paisagem, ela parece uma paisagem, ou seja, o quadro paisagem. Por que isso eu acho importante? Aí tem a ver um pouco com o que a Helenita estava falando, a questão do tempo, né? E a gente retornar no tempo. Porque, na realidade, a história, em grande parte, quer dizer, a história a gente estuda não só no tempo presente, mas pensando no tempo presente. Querendo ou não, a gente tem respostas que nós acreditamos que, através de uma pesquisa seguindo uma metodologia, não é? Não levando o presente para o passado, mas indo com questões, não é? E vendo a pertinência dessas questões, nós atendemos a questões do presente. E essa questão de paisagem, para mim, ela é fundamental, a questão de como se utilizava e como nós utilizamos. Eu percebo que hoje a gente tem uma dificuldade monstruosa, mesmo com vários trabalhos falando que paisagem é uma representação, mas só uma representação, mas a gente tem uma dificuldade em conceber e utilizar a palavra unicamente como representação, porque no senso comum, paisagem são essas concretudes que eu vejo à frente a uma certa distância, não é? Em perspectiva, esses elementos tangíveis da natureza. E tem um papel, e aí eu acho o trabalho do Cosgrove extremamente pertinente, como outras pessoas também. O Raymond Williams, que não é exatamente no mesmo sentido que o Cosgrove. Mas vamos lá. Nós temos um dos objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação é a preservação de paisagens de beleza, enfim, preservação de paisagens que se reconhece que tem uma beleza, enfim, importante, né? Quer dizer, ser preservado. O que significa isso? Não é? O que se está olhando? Preservar para quem? E se nós formos pensar em paisagem, na origem do termo paisagem, como uma representação artística, não é qualquer representação, ela é artística, ela mexe, e está lá nos manuais de como pintar paisagem. Você mexe nessa paisagem, mesmo que ela esteja à sua frente, não é? A própria perspectiva é uma forma de você mexer. Você está inventando um tamanho que não existe, né? Não é? Ele, em si, ele não é real, mas ele é importante como uma representação do que está ali. Mas, enfim, o que a gente mexe? O que essas paisagens a serem preservadas em alguns parques nacionais, né? O que se quer preservar ali? E eu concordo com o Cosgrove. Né? O que se quer preservar não é exatamente, não é aquela natureza. Começa aqui, o conceito é, quer dizer, preservar, transformar aquela natureza uma natureza intocável, né? Que é outra coisa que foge à própria natureza da natureza, né? Ela se transforma. Mas, em geral, a gente tira dessas paisagens todas que queremos preservar e que admiramos, nós tiramos alguns elementos, ocultamos alguns elementos. Ou seja, um deles é a questão social mesmo, a gente tira a classe.
essas paisagens que mostram para a gente, tem uma foto clássica de São Paulo, de um bairro em São Paulo, Real Parque, que é um prédio em que cada andar tem a sua piscina, e ele está, dali você vê o prédio, e do lado do prédio você tem um loteamento popular, que antigamente se chamava favela, né? E assim fica muito gritante essa diferença entre riqueza e pobreza, concentração da riqueza que existe aqui. Em geral, é mostrado como uma paisagem horrível. Claro, porque o que é horrível ali é justamente a gente ver as contradições dessa nossa sociedade, não é? Desse nosso mundo, desse nosso sistema. Eu já fiz um trabalho sobre as paisagens que a gente admira e fiquei me questionando sobre o Monte Roraima, né? Eu já cheguei a subir o Monte Roraima, tal, e lá de cima você vê Raposa Serra do Sol, a área indígena. E aí eu fui dar uma olhada, a gente só pelo lado venezuelano. Você entra para uma área indígena venezuelana e sobe acompanhado por índios. E aí eu fiquei me questionando lá em cima, não é? Porque aquilo foi uma área de trânsito indígena, hoje se transformou numa outra coisa, é trânsito de turistas que chegam a pé ou chegam de helicóptero, e a gente chega bufando, seja lá a idade que tem, enquanto os índios sobem e descem aquilo a toda hora, né? E aí você lá de cima e do outro lado você vê uma cena interessante, né? Que é Raposa Serra do Sol. A gente não vê ninguém, a gente vê uma mata e etc. e tal. E eu fui dar uma olhada. Os índios Raposa de Serra do Sol, os vários grupos indígenas que tem ali, eles não permitiram que fosse aberta uma passagem ali para que um bando de turistas vindo de vários outros centros, principalmente ou do estrangeiro, ou São Paulo e Rio de Janeiro, né, passassem por ali para subir o morro e para ficarem simplesmente se deleitando. Gente que tem direito a simplesmente parar, olhar e se deleitar sem estar trabalhando, né? Se deleitar observando uma paisagem, como diz o Raymond Williams, né? Quando se começa na Inglaterra a escrever, aparecerem poemas falando sobre as paisagens. Mas, enfim, é isso aí. A paisagem, ela é um termo que acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu sempre quis descrever a ocupação da área, não era o termo paisagem em si, e aí eu fui percebendo como, na realidade, nós nos enganamos, né, com os nossos próprios conceitos, e mesmo no caso, por exemplo, da discussão que a gente tem em ciência, que fica muito na representação, mas não é só uma representação, ela é uma representação artística, não é? E sendo representação artística, ela quer passar alguma coisa, se quer alguma coisa com isso, passar, como diz o Cosgrove, nunca, mesmo a geografia nunca nunca conseguiu tirar esse elemento, o sublime dessas paisagens e aí do conceito. Certo, então. Maravilhosa fala da Dora, né? Me chamou a atenção que ela falou no século XVIII começa essa questão visual, né? Que hoje é tão, né, domina a nossa sociedade, essa coisa do visual. Interessante isso. Só uma coisinha, Lenita, já que perdão. Quando a gente volta, embora eu acho que esses estudos que a gente faz no tempo longo, a gente claro, perde muita coisa que a especialização num tempo te dá, mas, por outro lado, a gente ganha, porque você consegue acompanhar histórias que são esquecidas para frente, né? Ou ocultadas e etc. e tal. É incrível, e aí a gente percebe como
o nosso olhar muda e a percepção. Então, por exemplo, os jesuítas, quando eles olhavam para o Guairá, era um olhar que era bem abstrato, né? Embora a impressão que você tem que a descrição é uma descrição à frente, é uma coisa abstrata, porque você não consegue colocar exatamente no espaço tudo aquilo. Do século XVIII para frente, que eles estão querendo mapear, e, na realidade, a gente está em meio à revolução científica, né? A questão já é outra. A gente precisa saber exatamente o que tem ali, porque a gente precisa localizar aquilo. Tanto que eles vão localizando todas as antigas reduções, né? E como depois também o grande fazendeiro que vai pagar os sertanistas para entrarem naqueles sertões, eles sabem aonde eles têm que ir, porque ele foi lá e ele leu essa documentação que já dava a indicação. Muito interessante. Eu não sei se você poderia deixar o título dessas obras que você citou, né, do Reino Unido, seria Campo e a Cidade? O Raymond Williams, o Campo e a Cidade, ele tem um começo que é ótimo, que ele faz uma colocação para a gente, né? Ele fala assim, olha, claro que todo mundo olhava, ele não vai discutir o conceito de paisagem, ele vai discutir quando começa a haver essa descrição na arte, ali ele está falando especificamente na literatura. E ele fala, é claro que o cara que tomava conta, né, o guarda lá de um castelo, ele olhava para frente e achava alguma coisa. Mas não é isso. Acontece que a partir de um determinado momento, vai surgir uma pessoa que vai parar e simplesmente olhar. Ele vai ter tempo para fazer isso, né, que é o burguês. Ele... o Raymond Williams é Campo e Cidade, também tem aquele em que ele discute os conceitos, ele vai tocar em alguma coisa. E Cosgrove? O Cosgrove, então, ele tem alguns artigos e tem alguns outros norte-americanos, que não é o artigo que está traduzido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aliás, eu diria que nós traduzimos e selecionamos uma parte dessa intelectualidade norte-americana que não nos revela o que eles produzem. Tirando os brasilianistas, sim, que a gente tem uma série de livros aqui, aqueles que não mexem com o Brasil, como o Cosgrove, por exemplo, e tem outros também, ou mesmo a Carolyn Merchant, que a gente viu, são poucos traduzidos, porque a gente elege alguns intelectuais, e algumas pessoas elegem, e a gente reproduz. Então, a gente tem uma visão muito... limitada, né, da produção. Não é limitada, ela é muito limitada dessa historiografia, eu acho, de paisagem e também em relação à história ambiental. Sim. Bom, pessoal que está assistindo, né, sempre lembrando, né, se inscrevam aí no nosso canal, isso é bem importante para fortalecer o nosso projeto, né, se estão gostando, curtam o vídeo. Se tiverem perguntas para a Dora, né, sobre a sua trajetória ou alguma questão de paisagem, indicação de bibliografia, seja o que for, né, deixe o comentário aqui no vídeo para nós, né, nós encaminhamos para a Dora, né, enfim, para a resposta. E agora eu também vou fazer uma pergunta, né, mais sobre a sua trajetória, né, você tem uma trajetória profissional muito interessante, né, e variada, então, acho que profissionalmente muito rica, né, sua trajetória. Trabalhou como historiógrafa, né, antigamente não tinha profissão de historiador, que na verdade é bem recente, né, de 2020, mas o termo, né, até sou um pouco estranho, mas era historiógrafa no Butantan, como professora também muitos anos na iniciativa privada, né, na cidade de Osasco, São Paulo, né, sei que você batalhou muito, né, então também fez concursos, né, anos atrás. Enfim, felizmente foi efetivado agora na Universidade Estadual de Londrina, né?
Bom, eu sei como é difícil conseguir chegar nesse lugar, né, de professor efetivo, concursado, né, é uma batalha. Então, você poderia falar um pouco para a gente, né, sobre essa experiência profissional, principalmente aí quais são as diferenças entre, né, trabalhar na rede privada, né, na rede pública como professor, enfim, até avaliando esse período que você trabalhou na Unifiel, né, vários anos, assim, você poderia dizer o que você acha que ficou de positivo, né, da sua carreira, meio que uma análise, assim, retrospectiva. Eu tenho uma certa idade. Quando eu me formei, a perspectiva na universidade pública, ela estava meio fechada. Eram poucos, né? Eram poucas vagas que a gente tinha, e, de qualquer forma, eu, num primeiro momento, queria ir para um trabalho que não fosse ligado à aula, etc. e tal. Daí o Conselho Estadual do Meio Ambiente, daí ir para o Instituto Butantan, mas aí eu acabo, sei lá, me desiludi com algumas coisas, né? E resolvi voltar para a aula. E, por acaso, quer dizer, dei aula em escola, dei aula na época era supletivo, e acabei indo para a Unifiel, né, que é uma instituição privada. E eu vou pegar essa instituição privada justamente no momento em que a gente tem um grupo, o que eles chamam uma onda de alunos que tinham se formado no segundo grau e havia uma crescente necessidade de universidade, de espaço na universidade. Ainda não era, o Estado ainda não tinha ampliado, né, com o Haddad, as instituições públicas de ensino ainda eram muito pequenas, e é nesse momento que a gente tem uma grande expansão dessa iniciativa privada, porque você tinha um grupo de estudantes que não tinham onde estudar. A gente tinha, claro, tinha algumas algumas privadas mais organizadas, outras mais desorganizadas, e nós vamos ver esses governos, todos eles, acabando dando um estímulo, inclusive bolsa, né, para esses alunos que vinham, em geral, da escola pública e que não conseguiam acessar a universidade pública e ficavam jogados. Então, se deu muita bolsa, quer dizer, se deu bolsa, e isso também estimulou muito essas universidades privadas que vão se multiplicar. Enfim, tem uma época que eles ganham muito dinheiro. E a gente tinha uma variedade enorme, como continua tendo, de instituições privadas, né? A gente tem uma coisa que é a Unicinos, as PUCs, né? Agora, tem outras que são mais desorganizadas e, às vezes, só lavagem de dinheiro, isso a gente sabe. Eu, na época, trabalhei, a instituição, ela era uma instituição que tinha eu pego ela crescendo, ela tinha uma proposta interessante, aparentemente os instituidores, era uma fundação, tinham uma proposta razoável, e nós tínhamos alunos muito interessantes, que é uma questão que me ficava. Era São Paulo, né, na grande São Paulo, uma vez foi apresentado, até um grupo que eu participava, na Ampu, foi apresentado um levantamento sobre os alunos que davam aula na rede pública no estado de São Paulo, que vinham da universidade pública e da universidade privada. A diferença era gritante. Então, mais de 70% dos professores da rede pública vinham da iniciativa privada. E, nesse sentido, eu considerava importante também estar ali, né? A instituição, no primeiro momento, ela deu condições para que a gente desenvolvesse um estudo de qualidade, o que eu chamo de qualidade.
nós conseguimos colocar alguns alunos nossos na pós-graduação, né? Aí universidade pública, conseguimos estimulá-los e conseguimos formar muita gente boa. E o que foi interessante é que a característica dessa iniciativa privada é que você circula. E aí eu dei aula em vários cursos, eu percebi que nos cursos ligados à área de licenciatura, a gente tinha muita gente envolvida naquilo que estava fazendo. E me vinha essa questão de que, assim, bom, com essas pessoas a gente vai ter, o Brasil vai ter, né, uma escola interessante. É claro que entra, o salário vai mexendo, as coisas todas vão mudando, mas é muito interessante o envolvimento de muita gente. Tínhamos alunos que às vezes não tinham entrado, quer dizer, não haviam nem tentado a iniciativa pública por uma questão de autoestima, mas eles tinham uma condição muito interessante. E boa parte dos nossos alunos, aí na questão da história que nós vimos, não é essa descrição que fazem, né, em relação a esse público, mas eram alunos, uma boa parte, que provavelmente aqueles que tinham tentado uma universidade pública não tinham conseguido, na realidade, por causa da área de exatas ou biológicas, porque o mercado chamava esses professores. Então, a área de matemática, eles tinham e física, por exemplo, uma deficiência muito grande, né? E acho que muitos não conseguiram entrar por isso, porque em termos de humanas eram pessoas bem interessantes. É claro, alunos trabalhadores, então efetivamente aí tem uma série de outras questões que vão sendo criadas, né? Que essa pessoa tem um tempo mais limitado para ter aula e etc. e tal. Chegou uma hora que essa estrutura toda quer dizer, a instituição ela degringolou, efetivamente era uma instituição privada, os sócios brigam, e aí ela toma um caminho que não era o caminho interessante para nós ali, né? Como professores e como profissionais também. Não considerava que ela estava dando condições de formar bem, e, por outro lado, porque ficava mexendo em salário, troca de professor, e, enfim, e uma série de outras questões. Mas eles chegaram até a dar condições para a gente conseguir bolsa no CNPq, quer dizer, conseguir um projeto aprovado no CNPq, tivemos vários momentos interessantes. Infelizmente, houve uma decadência generalizada, né? Mas formamos muitas pessoas boas. O que eu senti, e acho que é um preconceito muito grande em relação a essa pessoa e a esse professor. Não é? Eu circulei muito pelo Ampul e circulava muito, acho, porque conhecia as pessoas, porque estudei na Universidade de São Paulo, né? As pessoas sabiam quem eu era, etc. e tal, e eu fiquei insistindo. E, apesar de não ser fácil, eu conseguia produzir alguma coisa, não como uma pessoa na universidade pública, mas eu conseguia produzir artigos e participar de congressos e daí para frente. A gente, inclusive, em alguns momentos, tem dificuldades até de encontrar financiamentos, e, ao mesmo tempo, eu acho que a coisa não é bem assim, não é? Enfim, a circulação da gente que está numa entidade privada é muito mais limitada. Tem razão por um lado, mas por outro, eu acho também que há um certo preconceito, que afinal era o mercado que tinha aí. Em geral, quem dá aula na universidade privada é uma pessoa que é óbvio que ela é a favor da universidade pública,
né? Eu sempre fui a favor, e o que é mais gritante para nós era justamente a questão de que eram os nossos alunos que deviam estar numa universidade pública, porque eles tinham dificuldades, muitas vezes, para se manterem na universidade, na sobrevivência diária. É claro que, ao avançar, quando se colocou a lei de cotas e a aceitação através de notas que os alunos das escolas públicas têm, né? E, enfim, facilitou a entrada desse aluno, eu acho que melhorou muito a situação, mas nós temos muito o que fazer. Faltam vagas e têm que ser criadas, né, para o grosso dessa população brasileira que sai do ensino público. Né? Nós temos muita gente boa que sai do ensino público. E, é claro, do público do ensino médio fundamental. Fez o médio fundamental no ensino público. E é claro que nós precisamos também investir muito no ensino público, no ensino médio e no ensino fundamental público. Mas, de qualquer forma, nós ainda, né, não tínhamos e ainda não temos vaga para todo mundo no ensino público. Certo. Sara? Então, professora, eu queria pedir para você comentar um pouco sobre a questão do gênero na história ambiental, né? Falar um pouco sobre as suas opiniões disso, quais as possibilidades que você vê, se você considera, né, que essa é uma ligação necessária, e como que os trabalhos em história ambiental devem enfrentar o gênero como temática mesmo. A questão do gênero em história ambiental eu acho importante, sim. Eu acho que é um viés que tem, nós temos vários, né? Porque toda essa discussão de gênero, ela chamou a atenção do historiador para determinados elementos, determinados detalhes na sua documentação, e que muitas vezes a gente passava batido, principalmente a questão, né, do gênero da pessoa que ali se está descrevendo. A primeira vez eu comentei com a Cássia, né, a primeira vez em que eu li o trabalho da Carolyn Merchant, eu não dei muita importância, estava mais interessado, foi lá atrás, eu estava fazendo doutorado, em saber o que era a história ambiental, como é que ela se colocava. No entanto, mais recentemente, eu considerei fundamental, inclusive eu percebi que o trabalho dela, ele me influenciou, embora de uma forma inconsciente, né, ao longo do tempo, em algumas observações, incômodos que eu ia tendo em relação à documentação. Nós olhamos muito pouco isso, mas ela acentuou, porque o que eu acho importante na Carolyn Merchant, diferentemente de outros trabalhos dentro do ecofeminismo, não é que a Carolyn Merchant ela não esquece classe. É fundamental classe, gênero, etnia, não é? O gênero não pode sobrepor a tudo, mas ele está lá, mas a gente tem que levar em conta também essas outras questões. De qualquer forma, a gente começa a perceber que em algumas descrições, né, e mesmo descrições mais recentes, né, como que a mulher ela desaparece, ou como ela aparece de outras formas, que antes a gente passava batido e hoje a gente para e vai analisar. Particularmente, o que eu estou querendo dizer? Quando eu pego as descrições do visualizado, da paisagem, da natureza,
feitas pelos jesuítas no século XVII, né? Aqueles que estão ali na antiga província do Guairá, província espanhola, e que vão fundar as reduções do Guairá, sob o comando do padre Montoya, e principalmente o livro do padre Montoya, né? O que a gente vê é essa referência à mulher, primeiro sempre como o objeto relacionado a sexo. Então é a questão dela como procriação, ou também o que a gente encontra, a mulher que é a pessoa que é encarnada, que toma o espírito do diabo, nunca o homem, é a mulher que a gente vê ali. O homem é ruim, né? Mas é a mulher que chega, ela está tomada por alguém e adentra uma dada redução, e daí para frente. Eu não fiquei me aprofundando nisso, mas eu acho que é uma atenção que nós devemos ter. Na documentação, por exemplo, desse trânsito pela Estrada Proibida, né, que saía de São Vicente, uma estrada mítica, o Caminho de Santo Tomé, uma estrada que saía de São Vicente e ia para Potosí, e que, na realidade, eu chego à conclusão hoje que podia ser um caminho indígena, mas, na realidade, os caminhos indígenas não eram fixos. Essa acaba se tornando fixa porque ela era muito utilizada justamente por fixa dentro da possibilidade, né? Utilizada por esses traficantes. E a gente vai olhar o que eles traficam, objetos industriais, objetos de ferro, tecido e etc. e tal, né? A gente não pega o retorno, a gente não sabe o que eles estão retornando, a gente vê também entre eles mulher. Como a gente vê também a entrada para a busca de mulheres em vilas do Paraguai, como a vinda de homens do Paraguai para cá pela mesma razão. Né? A mulher também aí como entre outras tantas, como uma mercadoria que vai circular por esse território. Interessante, né? Porque as pesquisas, né, sobre gênero e história ambiental realmente, né, estão engatinhando recém aqui no Brasil. Né? Então, né, essa tua observação é bem importante. Denis? Professora, em relação aos teus estudos também sobre o sertão, né? Você tem pesquisado ainda também sobre esse tema, e você pesquisava muito os sertões paulistas do século XVI, né, ao século XX, se eu não me engano, século XIX, e você analisou bastante a ideia de sertão, né? E você coloca que o sertão ele era penetrado pelos bandeirantes e soldados sertanistas, e ele também era relatado depois por essas pessoas e representado por poetas, intelectuais, literatos. E a visão dessas duas pessoas ela vai ser um pouco diferente, né? Porque muitas vezes esses poetas, intelectuais não iam até o local, né? Mas eles se espelhavam então em outros relatos. Eu gostaria de saber quais que são os cuidados que a gente tem que tomar como historiador, historiadora, ao analisar o sertão como uma representação, mas também o sertão como um lugar, como um espaço, né? Quais que são os cuidados e o que você indica aí para esse tipo de análise? Sobre os cuidados que o historiador deve ter com relação à representação do sertão. Eu acho que sertão, como você coloca, né, é espaço e é tempo também. Então, nós temos inúmeros sertões no espaço e no tempo. Eu tinha comentado que tem alguns livros que me influenciaram, tem de artigos da Ângela Mendes de Almeida e do Bertold Zilli, em que eles vão falando sobre esses vários sertões, no tempo e no espaço.
não é? Uma coisa é o sertão do Guairá, outra coisa é o sertão do Tibagi, outra coisa vai ser o sertão de Tapsirica da Serra, na Grande São Paulo, que existe ainda hoje, ou o sertão nordestino. Não é? Tudo depende de tempo, espaço, o conceito se transforma. Eu acho que é fundamental isso. A outra questão é o sertão se transformou num tema de moda também. E aí o complicado é que surgem inúmeros trabalhos que não têm um diálogo com a historiografia, ou tem uma leitura muito limitada da historiografia, o que complica, né? Que se acaba voltando a representações que a gente já tinha, que já estão questionadas. Você, Denis, chegou a falar, você fala da representação do sertão em vários momentos, e aí você, no final, você vai falar justamente quando se cria a ideia de uma imagem de Brasil, de país, não é? E que isso vai começar a ser criado, no caso da literatura, pelo romantismo, e nós vamos ver também aí na história, na segunda metade do século XIX, e aí quem tem um trabalho ótimo nesse sentido é a Flora Susekin, que ela fala como as pessoas criam, não é? Criam esse sertão. Ela não está trabalhando com o termo sertão em si, ela está trabalhando principalmente com a ideia com descrições de, quer dizer, as paisagens que o romantismo vai construir sobre o Brasil, mas é nesse contexto que se cria esse sertão e que vai ser, no caso, por exemplo, dos paulistas, fundamental, né? Sertão, o Bandeirante que é o grande agente devastador desse sertão, o homem, de homem, né? Sempre ele, que é um cara ruim, o cara bom numa hora, que integra o Brasil, outra hora é o cara ruim, mas necessário, que integra o Brasil, e ele adentra esse sertão e vai caminhando e devassando tudo. São todas construções que nós tivemos, não é? E nós vamos tomar muito cuidado com elas. Quando lendo essa documentação ao longo do tempo, eu percebo que esses sertões, como eu já disse no início, eles já foram penetrados, né? Eles já são conhecidos por uma população, mas é uma população de poceiros, sertanistas, e, enfim, em termos coloniais, né? Quer dizer, já há uma circulação, e não só isso. Existem caminhos que a gente percebe na documentação sobre o século XVIII, século XIX, não é? Que já existia tradicionalmente, e que é um caminho que não se trata apenas de um caminho no espaço físico, mas é no espaço político também, porque são caminhos que vão atravessando territórios de grupos indígenas com os quais já se tem algum contato, enfim, aonde você pode se alimentar, aonde você pode trocar. Os bandeirantes faziam isso. Quer dizer, ninguém para pensar que entrar no sertão não dá para entrar com uma bolsinha e aí você se vira lá na frente, né? Quer dizer, você tem que achar comida, e a comida que eles vão achar não é só atacando os índios, eles têm grupos indígenas nos quais eles vão se apoiar. A mesma coisa os comerciantes. Eu cheguei a encontrar, no caso do século XIX, um comerciante que está testando dos caminhos que o Barão de Antonina vai fazer pelo norte do Paraná, no caminho entrando pelo Mato Grosso, e ele chega lá pela Santos e fala assim: eu passei na vila tal, uma vila portuguesa, não consegui vender muito da minha produção, mas eu sei que aqui perto é aquele grupo indígena X, e eu já consegui uma vez fazer trocas muito interessantes com ele, então eu vou até lá. Percebe? Quer dizer, a gente vê que os sertões, eles sempre foram conhecidos, só conhecidos, mas não dominados por esse Estado. O que não existia naqueles sertões do século XVIII, XIX, não é? No XX é um pouco diferente, XXI principalmente, o Estado ele não está presente, ele não
não tem aquela área representada, e muito menos o grande proprietário. Não tem as instituições desse Estado colonial, e depois imperial e nacional. O que nós vemos hoje é uma outra coisa. Me chamou a atenção naquilo que o Bolsonaro falou, quando o sertanista e o repórter desapareceram, depois se encontrou os corpos dele na Amazônia, e na região amazônica ele fala, bom, mas eles entraram numa área que não podia ter entrado, quer dizer, assim, no sentido de uma área de ninguém, quer dizer, como de ninguém? Só é de ninguém hoje em dia, diferentemente do passado, que não se tinha a tecnologia que a gente tem, não tinha tantas pessoas, e também até que ponto, em determinados séculos, não havia a Terra não era equivalente à capital. Só não tem controle hoje, e esse sertão não tem o Estado, porque o Estado não quer estar lá. Né? Eu acho que isso foi visível, porque quem localizou foram os índios, né, organizações indígenas, que se moveram e localizaram. E o exército estava fora, o exército diz que não é como se não tivesse nada a ver com ele e tudo mais. Então a gente precisa tomar, eu acho, muito cuidado com esse conceito, porque, inclusive, o sertão, esses sertões, o passado das nossas descrições, eles alimentam todo o nosso imaginário atual sobre esses territórios supostamente não atingidos pelo Estado. Sensacional! Nossa, você colocou muito bem. Então, a gente sempre convida, né, uma pessoa para dar um pequeno depoimento, uma pequena fala, né, sobre nossos convidados e convidadas, né? Então, dessa vez, Dora, nós pedimos para Cássia Penguin, que é pós-doutoranda em Ciências Humanas pela, eu acho que é a Escola de Engenharia da USP, ESC-USP, então, para falar um pouquinho sobre você, Dora. Olá! Olá, você que assiste o canal Lutz Global. Eu sou Cássia Natani Penguin, sou graduada, mestre e doutora em História e venho aqui hoje falar com muito carinho e admiração da professora Dora Schelar Correia. A professora Dora, ela é formada em História numa instituição relevante aos estudos históricos brasileiros, que é o IEB, né? Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Ela tem uma formação inicial em História Econômica, mas a paisagem e o território brasileiro, desde o início da sua formação, foi uma preocupação dela como pesquisadora, que a inquietou, onde ela foi procurar nos primeiros historiadores, né, ligados ao IHGB, aos olhos dos historiadores formados no século XX, como Sérgio Buarque de Holanda, como Caio Prado Júnior, e desde então ela tem se dedicado à compreensão da construção da paisagem, que é uma construção humana também, no sudoeste paulista, na província do Guairá, né, onde ela se preocupa então com a apropriação dos recursos humanos, dos recursos naturais, da configuração das sociabilidades a partir da vivência nesses espaços que são espaços de fronteira, né, na formação do território brasileiro do período colonial, imperial. A professora Dora tem a habilidade de trazer as suas experiências, as suas vivências como mulher historiadora na análise que ela faz das suas pesquisas, principalmente quando ela fala sobre suas pesquisas. Eu tive a oportunidade de ouvir a professora Dora Schelar Correia em diferentes simpósios temáticos, grupos de trabalho, e desta forma ela é uma pessoa importante à minha formação, pois acompanhou e sugeriu várias dicas, leituras, fez perguntas instigantes, que também é uma qualidade da Dora, nos diversos simpósios temáticos em que eu tive a oportunidade de estar presente junto a ela, simpósios temáticos esses ligados à Associação Nacional de História, ANPU, ao GT, né, o Grupo de Trabalho de História Ambiental da ANPU São Paulo, mas ela não se restringe a esses espaços. A professora Dora é alguém que dialoga com os diversos espaços de pesquisa sobre história ambiental,
no Brasil e fora dele. Como eu mencionei aqui, né, a Dora tem a habilidade de sempre ter uma pergunta, né, para as nossas falas, para as nossas inquietações, para as nossas pesquisas, para as nossas indagações, que são perguntas geradoras, no sentido de que vai fazer o pesquisador, a pesquisadora refletir sobre o seu trabalho. As leituras dos artigos, dos livros que a professora Dora escreveu e teve a oportunidade de participar, são de grande importância a todos aqueles, todas aquelas que estão estudando a história ambiental, que estão iniciando ou que já estão trilhando esse caminho, principalmente no que diz respeito à construção do território da paisagem nacional. Eu deixo aqui um grande abraço, um grande beijo à professora Dora, que tem uma preocupação muito importante de se pensar enquanto historiadora na contemporaneidade, uma historiadora experiente, que atualmente é docente na Universidade Estadual de Londrina, mas que já passou por diversos espaços de pesquisa, como o Butantan da USP, não só, né? O próprio IEB, no espaço no qual ela se formou e continuou atuando como pós-doutoranda. Então, eu tenho aqui um grande carinho a expressar pela professora Dora, grande admiração, e deixar um grande abraço a ela e um grande incentivo a todos vocês que assistem o Lutz Global, que continuem acompanhando o canal e se dedicando aos estudos da compreensão das nossas diversas e tão distintas formas de relação entre ser humano e mundo natural. Um grande beijo. E aí, Dora? Bom, queria agradecer a Cássia, né, e vocês terem trazido a Cássia e... como eu disse, para o ego é ótimo isso aí, porque vai pegando, né, tudo. Mas aí eu queria também dar o troco, que eu acho... uma coisa que, ao longo desses anos todos, que uma coisa que eu fiz foi sempre, desde acho que 90, na Ampu, eu vou seguindo dentro dessa... simpósios temáticos mexendo com história ambiental. E várias pessoas me chamaram a atenção ao longo desse tempo, que eu acho que estão vindo com tudo. Eu acho que a gente precisa dar o troco. Eu acho que uma é a Cássia, que tem me impressionado. Ela montou um grupo justamente discutindo gênero em história ambiental. Aliás, eu estou em falta com ela. Eu acho que vocês estão começando, o Denis, a Sara, né? Mas Helenita foi outra pessoa que também veio com tudo. A gente está vendo a montagem desse Lutz Global. Vocês são pessoas que estão saindo, para mim, são novas, né? Você fala, você tem, não importa a idade, mas agora que você está engatilhada nisso, mas quando você estava em Guarapuava, você já estava produzindo. E tem outros que me chamaram também. Você falou uma pessoa no começo, por exemplo, tem uma que é a Samira, que eu tenho muita admiração também, né? Samira Moreto. O Fabiano Quadros, eu tenho muito carinho, e o Eli Carvalho. Vocês são pessoas que eu cruzei na vida, e o que me chamou a atenção é o fato de que eu ia conversar e eu, num primeiro momento, eu parava e falava assim, bom, mas, nossa, essa turma ainda não chegou nem no doutorado, né? E, por exemplo, o Fabiano, ele é incrível, ele também. Então, circulava, e eu acho importante isso. Né? Para mim, foi uma experiência super legal e achei ótimo ver vocês todos aí, estão todos a toda, né? Samir, Eli, a Cássia, que ainda espero que se encaixe rapidamente, né? Mas eu não tenho dúvida, porque ela é super séria. Enfim, eu queria agradecer. Sara e Denis estão entrando aí, não é?
E aí eu espero que tenha essa falta de quer dizer, tem eu chamo arrogância num sentido bom, porque a gente tem um sistema muito perverso, eu acho, né? Os doutores e os outros. No entanto, tem tantos outros que são tão ótimos, não é? E tantos doutores que são péssimos, enfim. Não, é um fato, né? Assim, eu digo, a arrogância que se tem no meio intelectual, às vezes, é uma coisa meio perversa e terrível. Mas agradeço. Essa hierarquia, né, Dora, que muitas vezes não tem sentido, né? Não, eu já tive aulas, por isso que eu falo, aí não foi nem na iniciativa privada, foi num supletivo que a aluna me falou uma coisa, era uma discussão sobre racismo e tal, que aí eu parei e falei, bom, eu não tenho o que falar, quer dizer, quase isso. A aluna, o que eu estava ali na teoria, a aluna falou na prática, né? E fora que me forneceu uma ajuda monstruosa, quer dizer, ela me ofereceu a própria discussão da prática, né? Eu estava na teoria ainda, mas enfim, é isso aí. Eu acho fundamental a gente baixar a bola um pouco, né? Que bom te ouvir falar isso, Dora, é muito importante. Obrigada, né, pela que você falou aí do nosso trabalho, enfim. Concordo também, todas as pessoas que você citou, né, são colegas, amigos aí, queridos, né, enfim. E com certeza aí torcemos também pela Cássia e em breve conseguir também se efetivar, né, enfim. Bom, já indo para o final, então, né, a última pergunta que queria te fazer é um pouco pensar a questão do presente, né, na tua visão aí. Qual o papel, então, de nós, né, das historiadoras e dos historiadores ambientais, né, frente à devastação, né, do tempo presente? Né, como você vê essa questão ambiental como um todo, né, o que está acontecendo atualmente no Brasil, no mundo, né, assim, você é mais pessimista, otimista, assim, como você vê essa questão? Em geral, sou otimista, mas nesse caso, eu não sei dizer, porque na época eu trabalhava no Conselho Estadual do Meio Ambiente, tinha um envolvimento, um envolvimento pessoal das pessoas, e conheci muitas pessoas interessantes e de várias tendências políticas. No entanto, observando o que acontece em São Paulo e o que acontece principalmente no Brasil, a gente vê que nós fizemos uma lei, criamos meios importantes, né? E temos organismos ligados ao meio ambiente, porém, nós temos uma fragilidade monstruosa, e é isso que a gente viu lá, e que estamos vendo agora, no caso do Brasil, mas eu digo, São Paulo também tem várias questões que são questões isoladas, que não aparecem como a mata amazônica, né? E aí eu acredito que todo Estado tem as suas questões que ficam encobertas, mas que já devíamos ter ultrapassado e não ultrapassamos. O que eu acho o nosso papel? Eu acho importante a gente contar histórias. Né? Claro, temos que discutir os conceitos, etc. e tal, mas contando histórias, alertando, né, substituindo as histórias passadas dessa terra intocada e etc. e tal, criticando, alertando para as contradições do tempo presente. Eu acho importante voltar justamente, quer dizer, ir para vários momentos da história e perceber que nós não estamos numa etapa superior da civilização, pelo contrário, não é? Que isso é toda uma criação
é uma ideologia. Na realidade, eu sigo, e aí eu volto um pouco ao Denis, a pessoas como Descola e outros intelectuais, né, antropólogos que nós temos no Brasil e fora do Brasil, que justamente têm apontado que a gente deve olhar para os outros, né? Ouvir os outros, ouvir o que os grupos indígenas têm a nos falar, outros grupos, ou chamados grupos, sociedades tradicionais, na África, na Austrália, Oceania, ou seja, todos aqueles que a gente nunca ouviu, que a gente achou que não tinha história, ou a gente definiu que eles não tinham história, e que eles eram ingênuos, não para que eles resolvam, e não que eles vão trazer a solução, mas para pensar, como disse a Manuela Carneiro da Cunha, né, em outras alternativas, né, outras formas da gente se relacionar com a natureza, né? Talvez não separando natureza de cultura. Eu acho que a gente tem que contar. Ótimo, Dora. Só lembrando, então, né, quem está assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal, né, curtir nosso vídeo. Nós vamos, né, manter ainda mais entrevistas, então siga acompanhando. Temos outros vídeos, temos vídeo do Sarau do Lutz também, né, que a gente faz leituras temáticas aí das obras do Lutz, comentando e atualizando para questões do presente, né, o último, inclusive, foi sobre a Amazônia, né, e seus defensores. Também citar que a gente está tentando aqui ter uma equidade de gênero nas entrevistas, estamos sempre buscando entrevistar não só historiadores, mas também historiadoras, né, na importância na história ambiental. Fiquei muito feliz com essa entrevista com a Dora, uma pessoa que eu admiro muito, né, e tem um trabalho importantíssimo sobre conceito de paisagem. Então, se você, né, está trabalhando paisagem na sua pesquisa, pensa, né, com certeza você tem que ler a Dora, né? E essa entrevista aqui pode ser um primeiro passo aí para você, né, introduzir essa questão, organizar suas leituras, né? Acho que é bem importante a gente conhecer os autores e as autoras com quem a gente está trabalhando. Esse é o nosso esforço aqui no canal. Então, te agradeço demais, Dora, pela disponibilidade, né? Enfim, já passo para as palavras finais aí de vocês. Posso só falar uma coisinha? Claro. Eu queria agradecer, elogiar essa iniciativa de vocês, do Lutz Global, né? Então, Denis, Sara, Helenita, porque o que eu tenho achado importante é justamente expor várias visões de história ambiental, que é uma coisa bem diversa e importante ser tratada hoje, né? Obrigada. Eu queria agradecer também pela entrevista, assim, já admirava muito você, Dora, pelos artigos e livros que eu li, então foi um prazer poder te conhecer, assim, não pessoalmente, mas não presencialmente, enfim, agradecer bastante pela aula aí que deu pra gente. Eu também gostaria de agradecer, Dora, dizer que a tua trajetória é muito inspiradora e também uma palavra que ficou para mim dessa entrevista e de outras é curiosidade. Eu percebo que você tem muita curiosidade, como a Cássia falou, faz bastante perguntas que são interessantes, ali vai colocando pontos que instigam a gente também nesse trabalho de historiador. E dizer que eu conheço a Dora pessoalmente, foi no primeiro simpósio que eu participei, que foi da AMPU, em 2015, em Brasília. E a Dora estava coordenando com o professor Eurípides, e foi uma experiência muito rica para mim. E também foi no encontro que eu conheci a Cássia, e ela também me deu várias sugestões que até hoje eu estou utilizando, né? Então, foi ali o trio que me inspirou bastante, né? A Cássia, a Dora e o Eurípides naquele simpósio em Brasília. Que legal, né? Que agora a gente pode fazer esse encontro aqui de novo. Então, muito obrigada, Dora, Denis e Sara. Obrigada a vocês. Né? E continuem aí acompanhando o nosso canal. Tchau, tchau.
Obrigadão, hein? Tchau.